Olá pessoas, bem-vindo ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio. Para quem não viu aí na intro, esse é um canal de viés austro-libertário, que a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, o vídeo de hoje é uma defesa ao não voto no candidato Lula. Não votem no candidato Lula, vou fazer um vídeo em defesa disso. Este vídeo não trará os argumentos a favor da minha posição, que é do voto nulo, já que eu sou um libertário, não defendo a via política, então eu vou deixar na descrição o vídeo tanto contra o voto do Bolsonaro e contra em defesa, na verdade, do voto nulo, qual foi um vídeo que eu fiz uma resposta ao Caio Coppola. Então assistam também esses dois vídeos, porque meio que os três vídeos eles vão acabar se complementando um com o outro. Um explicando por que votar nulo, o segundo por que não votar no Bolsonaro, e o terceiro vídeo, vamos colocar assim que seria 3 de 3, seria o não votar no Lula. Mas antes de entrar nos assuntos do vídeo, aquele padrão de sempre de YouTube, tem que pedir sempre, comenta, compartilha, se inscreve no canal, muito importante. No momento que esses vídeos estão saindo, eu tô beirando aí a faixa dos 400 inscritos, tô com 398, então, pô, me ajuda aí, dá uma inscrição aí a mais. Vamos chegar a 400 inscritos aí antes da eleição, vai ser bem bacana. Também na descrição você vai encontrar os links das redes sociais do canal. Caso você toque o sininho das notificações e mesmo assim o YouTube não te notifique os vídeos, o que infelizmente acontece, vai na descrição que você vai encontrar as redes sociais do canal. Com isso, você vai poder seguir lá nas redes sociais e aí quem vai notificar que os vídeos vão sair sou eu. Então não vai ter erro, você vai poder entrar nos vídeos e entrar lá nos links lá e ser notificado. Então façam isso. Também façam o favor de checar na descrição os links para apoio financeiro do canal. Você pode apoiar através de Bitcoin Lightning, Bitcoin, Nano e Shitcoin via moeda estatal do ano Pix. E também tem um link da loja parceira do canal, que vende canecas. Compre uma caneca lá, dá essa moral pro canal. Tem caneca do Rothbard, do Conkin e do Hope. Se você me marcar na rede social, eu dou um coraçãozinho lá, um joinha, enfim, uma reação lá que for tipo, legal, gostei na rede social. Enfim, mas bora lá, bora falar por que você não deve votar no Lula. E esse vídeo aqui vai ser basicamente uma história do Brasil resumida dos últimos, sei lá, 20 anos. Uma questão a ser colocada. Primeiro, o primeiro motivo mais importante para mim porque o Lula não deve sequer ser cogitado como candidato não é porque ele é corrupto. Isso aí, para mim, é irrelevante. O motivo mais importante do Lula não deve sequer ser cogitado como candidato é o motivo pelo qual ele fez a corrupção dele. O Lula não é um cara que ele faz a corrupção para ele ficar rico, para ele ganhar dinheiro. Ele faz para ajudar os companheiros. Quem é os companheiros do Lula? Ditadores assassinos, tanto da América Latina quanto da África. O Lula, ele pegou o dinheiro, os esquemas de corrupção que o Lula fez, o mensalão, o petrolão, nunca foram para enriquecimento pessoal da figura do Lula, do CPF do Lula. Sempre foram por uma causa. Então ele é um bandido ideológico, ele é um ladrão ideológico. Ele pegou, por exemplo, o programa Mais Médicos, vamos pegar ele como exemplo. Ele era um programa de transferência de renda de médicos cubanos que vinham para o Brasil, ou seja, pessoas que tinham esse desejo de trabalhar com medicina, de ajudar pessoas. Era um programa de roubo do salário dessas pessoas, que essa é a palavra, para financiar um assassino psicopata, que era o Fidel Castro, o irmão dele, e agora o outro idiota que deve estar no poder em Cuba. Então, os médicos vinham para o Brasil para poder trabalhar, os familiares deles ficavam em Cuba como garantia do sequestro, na prática era um crime que acontecia. Eles tinham que ficar lá porque, assim, meio que assim, trabalha aí direitinho, segue as regras, paga o salário que você tem que pagar pra gente, que era boa parte do salário das pessoas, era mais do que 50%, porque, assim, meio que a sua família tá com uma ditadura assassina, e que se você não cooperar com a gente, alguma coisa pode acontecer com a sua família, sabe? Um acidente de carro, uma coisa muito infortúnio ali, uma doença súbita, ser picada por algum animal venenoso, sabe? Esse tipo de coisa que acontece quando você tem uma ditadura assassina no poder, como é a ditadura cubana. Então, tem isso. Esse programa era uma forma de fazer isso, mas não foi só essa forma que o Lula encontrou para financiar os ditadores assassinos amigo dele. Ele, por exemplo, construiu um porto em Cuba com dinheiro do BNDES, que é basicamente dinheiro de imposto, é um banco estatal. Então, se você acha errado financiar um assassino comunista, você pagou pelo mesmo jeito, porque o Lula tá cagando porque você acha ou não. Ele simplesmente pegou o seu dinheiro de imposto e enfiou lá em Cuba, lá para construir o Porto Mariel. Ele também enfiou dinheiro pro Maduro para poder comprar
fazer o metrô de Caracas também, outra obra que também foi envolvida em esquemas de corrupção, enfim, é normal, né? Sempre que tem obra no governo do PT, você já sabe que tem esquema de corrupção. A questão é saber qual empreiteira que vai levar quantos por cento. Então, esse é o principal motivo, que pra mim é o motivo mais absurdo, mais abjeto que alguém não... Alguém que vota no Lula sabendo disso, pra mim essa pessoa é, sinceramente... Ela morreu por dentro, sabe? Porque você não consegue olhar pra pessoas como os cubanos, os venezuelanos que estão sofrendo, os angolanos também que tiveram uma ditadura lá, que o Lula também financiou. Você não consegue olhar pra essas pessoas que estão sofrendo, que estão fugindo do país e ter o um mínimo de empatia por elas e falar, cara, não, eu não vou votar no cara que ajudou a causar o sofrimento delas. Porque assim, a culpa direta disso é do Maduro, é do Chaves e dos psicopatas lá de Cuba. Mas quem que conseguiu financiar esses caras? Quem que ajudou a financiar esses caras? Essas ditaduras assassinas? É o Lula. Então o Lula também tem culpa no cartório. Esse pra mim é o principal motivo. Mas aí os esquemas de corrupção, não sei o que, eles foram pra isso. Ainda tem essa questão de que o Lula é corrupto. Ah, mas o TSE diz que não. O TSE tá errado. O STF tá errado. O ministro Marco Aurélio Mello, num vídeo que foi censurado pelo Xandão, ele explicou juridicamente os motivos do porquê o Lula não foi inocentado. Ele foi descondenado, que é uma coisa diferente de ser inocentado. A ação do Lula, o julgamento, ele nunca foi sobre o mérito se as provas estavam certas ou não. Ela foi sobre se o CPF, se o CEP do lugar que julgou ou não era certo ou não, se a vara de Curitiba era competente ou não. Então, na prática, disseram que a vara de Curitiba não era competente, a vara do Sérgio Moro, para quem não sabe. Então, basicamente, colocaram, não, a vara competente para isso é a de Brasília, então, como foi feito ali em Curitiba, anula todo o processo e tá feito, e foi isso que aconteceu, basicamente. O Lula foi descondenado pelos seus amigos supremos. Então, isso foi um golpe que foi orquestrado. Inclusive, esse golpe teve parte do Bolsonaro, tá? O Bolsonaro indicou o Cássio Nunes Marques, que foi um dos caras que votou a favor da soltura do Lula. Então, de novo, o Bolsonaro e Lula, eles não são opositores, é só briguinha idiota entre eles. Na verdade, eles estão ali, ó, saindo na porrada na frente das câmeras, mas ali, ó, atrás das câmeras aqui, ó, ninguém solta a mão de ninguém. Tamo junto aí, parceiro. O Lula é companheiro do Bolsonaro e o Bolsonaro é companheiro do Lula. Então, tem essa questão do financiamento de ditaduras assassinas. O segundo ponto é que o governo Lula, ele não foi tão bom quanto as pessoas acham em termos econômicos, porque fala assim, mas que o governo Lula cresceu pra caramba, que não sei o quê. O Brasil tomou um pau basicamente da Argentina em termos de crescimento de PIB. E olha que o Lula pegou a época que as commodities, que é o que o Brasil mais produz, estavam em alta. Pra quem não sabe o que é commodities, são basicamente conjuntos de bens que podem ser produzidos em qualquer lugar. Tipo, por exemplo, trigo, gado assim mesmo, carne, né? Tipo, boi, cabra, por exemplo, essas coisas podem ser produzidas em qualquer lugar. Pode, sei lá, criar ovelha aqui no Brasil, por exemplo, para poder vender lã, uma coisa assim que você pode fazer também. Tem várias coisas. Pode criar gado, inclusive tem muita criação de gado no Brasil para vender. Fazenda de arroz também dá para fazer no Brasil. Trigo, como eu já falei, também é muito feito por aqui. Cana também é outra coisa. Esses tipos de coisas estavam altas na época. E também o Brasil se beneficiou, né, na época do Lula, da produção de ferro. Também porque a China estava comprando muito ferro porque ela estava no começo da expansão da bolha imobiliária que agora está estourando por lá. Então, mesmo com todo esse cenário favorável do Lula, uma grande expansão econômica na época, ainda assim o governo dele foi bem zoado. Fora que assim, as análises econômicas do PT elas terminam em 2010, porque depois entra Dilma e basicamente Dilma foi um desastre completo. Causou a maior crise da história do país. O que é muito engraçado, porque assim, o grande evento de 2020, que eu não vou falar qual é porque o YouTube não gosta da palavra, mas vocês sabem qual é, ele causou uma grande crise no Brasil, porque enfim, o Bolsonaro assinou a lei 13979, que embasou as pessoas ficarem presas em casa, fechar comércio, enfim, veja um vídeo do Bolsonaro para mais detalhes, eu explico melhor isso lá. Ele fez isso e ele ajudou a causar uma grande crise no país. Então ele é culpado também, tá? Não tô dizendo que o Bolsonaro é santo, pelo contrário. Ele tem muita culpa no cartório. Veja um vídeo de ontem sobre isso. Então ele causou isso. Só que a Dilma, ela consegue ser pior do que isso. Ela conseguiu ser, tipo, dois eventos desse, basicamente. Só, tipo, ela, sozinha. Só ela fazendo as cagadas dela. E assim, o plano do PT é basicamente a mesma coisa. Eles querem aplicar a Dilma de novo e ver se dessa vez dá certo, porque confia, que aquela vez, não sei,
vamos fazer a mesma coisa que deu errado de novo e dessa vez vai dar certo? Insanidade, basicamente. O que o plano de governo do PT é basicamente isso. Fora que, assim, se você se importa com a liberdade de expressão, você não deve votar no PT nunca. O PT é um dos partidos que quer regular a mídia. E ele já, na prática, está fazendo isso, já com o Xandão aí impedindo a Jovem Pan de falar certas coisas. Não pode falar, por exemplo, que o Lula é ladrão, bandido, presidiário e descondenado. Não pode falar nada disso, tá? O Xandão não gosta, mas eu tô cagando pro Xandão, então eu falo mesmo assim. E se ele derrubar esse vídeo, eu upo ele no Rumble e boa sorte derrubando o vídeo no Rumble. Se derrubar no Rumble, eu upo no Odyssey e boa sorte. E se derrubar também no Rumble e no Odyssey, eu mando esse vídeo no meu grupo do Telegram e falo pra todo mundo upar esse vídeo de novo. E pau no cu do Xandão e da censura. Vai ser isso, basicamente. Então, tem essa questão também. As mídias sociais, redes sociais já estão sendo reguladas. Por exemplo, na data de ontem, eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, mas eu vou lançar ele na sexta. Então, hoje, quando eu tô gravando, mas ontem, quando vocês estão vendo esse vídeo, o canal O Informante no Twitter, no Instagram, aliás, no Telegram, perdão, que é um canal que, assim, é um canal que ele tem um viés cristão, um pouquinho bolsonarista ali, mas tem bastante informação interessante ali, algumas coisas ali que eles falam meio, um pouco narrativa do que o Bolsonaro quer que fala, mas de maneira geral é um canal bom, de boas informações, consegue pegar bastante coisa ali, principalmente coisas que acontecem fora do Brasil, tem uma equipe muito boa ali por trás. De novo, não tô dizendo que tudo que eles falam tá certo, dá uma filtrada, qualquer canal, enfim, você vai ver alguma coisa errada. Até aqui você pode ver também, se você ver alguma coisa aí, por favor, me corrija nos comentários. O espaço sempre livre para comentários. Então, esse canal também está sendo vítima de ataque do Xandão. Então, mais um canal aí, a mando do Randolph Rodrigues. O Randolph Rodrigues entrou com pedido, agora vai atacar o canal. Temos esse problema, isso já está acontecendo. Isso que o PT não está nem no poder. Imagina se esses caras ganharem a eleição, como inclusive eu acho que eles vão ganhar. Mas assim, não tem sentido você falar assim, eu defendo a liberdade de expressão, eu defendo a liberdade, eu defendo algum valor de individualismo e votar no PT. Não faz sentido. Não tem lógica isso. É simplesmente maluquice fazer isso. Então, não dá para confiar em partido que montou o maior esquema de corrupção da história do Brasil e o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Não foi... As coisas que o PT fez, os esquemas de corrupção do PT, eles não foram numa escala mensurável apenas no Brasil. Foi uma coisa, tipo, global, basicamente, em termos de magnitude. Nunca houve algo assim. O PT gosta de usar, né, aquela coisa de nunca antes na história, não sei o quê. Então, nunca antes na história do Brasil se roubou tanto quanto na ditadura petista. E sim, foi uma ditadura, porque na prática o Mensalão e o Petrolão, acima de tudo, vocês precisam entender que isso não é muito falado pelas pessoas, é que eles são golpes de Estado. Porque assim, eu sou libertário, eu não defendo Estado. Para mim o Estado é um erro, ele tem que acabar. Essa é a minha posição. Mas vamos explicar o que é a ideia da democracia aqui. É você eleger o seu político, o cara que você acredita que vai representar as suas ideias. De novo, eu não estou entrando no juízo de valor se isso é certo ou não. Você elege um cara lá que você fala, não, esse cara aqui, esse Joãozinho aqui, por exemplo, ele vai representar as minhas ideias lá no Congresso. E as suas ideias, por exemplo, elas são anti-Lula, são contra o Lula. O que o Lula fazia com o Mensalão? Ele pegava um monte de Joãozinhos ali de outras pessoas e dava dinheiro na mão desse Joãozinho e falava, ô Joãozinhos, aí vocês votam comigo aqui nesse negócio. E aí conseguia avançar a agenda do PT. Isso na prática é um golpe de Estado, porque você está corrompendo um poder para servir a outro. Que é o que o Lula fez 2 vezes. Ele fez a primeira no Mensalão e depois fez no Petrolão. Foram 2 oportunidades. Tudo isso para poder avançar a agenda. Então, o PT, quando ele esteve no poder, ele não jogou dentro das regras do jogo democrático. Então, mesmo assim, se você é um democrata e você acredita que a democracia seja a melhor forma de organizar a sociedade, e eu particularmente acho que você está muito equivocado, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui porque ela é muito grande. Mas tudo bem, vamos assumir que assim, o meu valor eu sou um democrata, eu defendo a democracia, acredito que seja a melhor forma de organização social. Se você é esse tipo de pessoa, você não pode votar no PT. Porque o PT é um órgão, é um partido que ele subverteu a regra democrática. Ele manipulou o jogo democrático. Ele pegou as regras democráticas, deturpou elas e fez elas funcionarem para a forma como o PT queria fazer. Foi um golpe de Estado. Ele manipulou o jogo, basicamente. Ele mudou as regras do jogo para que o jogo funcionasse da forma que ele queria. E se você é um democrata, eu presumo que você queira que as regras do jogo sejam iguais para todos, e não que entre um grupo político que subverta as regras do jogo e manipule elas, para poder ter mais poder. Então, de novo, se você acredita na democracia como valor,
para a organização da sociedade, você não pode votar no PT. O PT não é um partido democrático nesse aspecto. É um partido que subverte a ordem democrática. Ele manipula isso. Então, tem essa questão também, entender o que é realmente. Isso não é muito falado pela parte bolsonarista aí, não aponta como um golpe de Estado, o que foi. E essa é a palavra, eu sei que a palavra é forte. Ah, golpe de Estado, não sei o quê, mas foi um golpe de Estado sim. O Lula ele deu um golpe de Estado 2 vezes no Brasil, ao subverter a coisa. Felizmente, a Lava Jato e o Eduardo Cunha, não estou dizendo que o Eduardo Cunha seja o sujeito mais ético do Brasil, vamos dizer assim, mas ele foi o cara que foi importante no processo do impeachment, tal, pautou o impeachment, ajudou a conduzir o processo, enfim. Não estou dizendo que ele tá certo no que ele fez, tá? Estou dizendo que ele fez, que nesse aspecto ele fez uma coisa boa. Foi uma pessoa importante para frear a ditadura petista, porque sinceramente os caras tinham cooptado o Estado para basicamente transformar uma democracia numa cleptocracia. E agora é engraçado que o cara que dizia que o ladrão quer voltar à cena do crime tá querendo voltar com o ladrão pra cena do crime junto com o ladrão. Esse é o Brasil. Lula e Alckmin na mesma chapa é o puro suco do que é o Brasil. Mas enfim, é isso que eu tinha para falar em relação ao Lula. Para não votarem no Lula, manda esse vídeo para apoiadores do Lula, ou assim, não precisa ser necessariamente aquele apoiador fanático do Lula que vai votar nele em qualquer motivo, mas manda para aquela pessoa que você acha que talvez vote no Lula por algum motivo. Vamos expor quem é o Lula de verdade aqui nesse vídeo. E de novo, se você é essa pessoa que veio aqui, meu intuito não é ofender você, enfim, eu só tô querendo dizer o seguinte, não vote nesse cara. Também não tô dizendo pra você votar no Bolsonaro, pra mim você tem que votar no Lula. Veja os vídeos na descrição, também explicando o porquê dessa tese. Mas enfim, é isso aí. Quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Agradeço a todos. Se inscrevam, compartilhem, enfim, comentem, ajudem a engajar o vídeo, isso é muito importante. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.